Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem o like, vai estar ajudando muita gente aí. E hoje estamos aqui com o Aug Verde, todos os créditos a eles. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Tá aí, vamos começar com essa então, senhores. Eu já queria trazer a repercussão disso que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender Jair Bolsonaro em mais uma publicação na rede social dele, a Truth Social. O norte-americano pediu que o grande ex-presidente do Brasil seja deixado em paz. Nessa mensagem que você está vendo aí na tela, Trump voltou a falar em caça às bruxas contra Bolsonaro. O republicano republicou o post da segunda-feira em que classificou o tratamento ao ex-presidente brasileiro como terrível. Lembrando, na segunda, como nós falamos ontem, Trump disse estar acompanhando muito de perto o caso de Bolsonaro. Ele chegou a declarar o seguinte, abre aspas, eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado contra o povo. Fecha aspas. Isso trouxe também uma repercussão aqui no território nacional, na segunda-feira mesmo, logo depois da primeira publicação de Trump defendendo Bolsonaro. O presidente Lula declarou que o Brasil não aceitará interferência ou tutela de quem quer que seja, não citando diretamente Trump, mas claramente dando aí uma alfinetada nessa, entre aspas, interferência do presidente norte-americano aqui no Brasil. Vou começar essa rodada de comentários com Silvio Navarro. Silvio, é mais uma sinalização do presidente Donald Trump em apoio a Jair Bolsonaro e tudo que ele tem vivido aqui com o nosso judiciário. Sem dúvida nenhuma, João. Uma sinalização de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a perseguição que ele sofre desde o primeiro dia do mandato dele, aliás, né? Pela imprensa, pelo Supremo Tribunal Federal, mas é claro, numa escalada depois que deixa a presidência da República com essa ação penal que pode levá-lo à prisão se a primeira turma do Supremo Tribunal Federal seguir os passos do ministro Alexandre de Moraes com uma condenação sem provas, o conjunto probatório mais frágil que se tem notícia na história da última corte recursal. Mas vejo também um lado político-diplomático, porque quando o presidente dos Estados Unidos aponta o dedo para o Brasil, ele está alertando o planeta. Não à toa, a declaração de Trump feita na Rede X, ela reverberou, ela ecoou em várias publicações pelo mundo, jornais na Europa, jornais nos Estados Unidos, revistas, e são publicações que nem de longe podem ser consideradas conservadoras, de direita, trumpistas, bolsonaristas, entre aspas, jamais. Mas o mundo passa a prestar atenção e olhar com mais cuidado, com lupa, o que está acontecendo no Brasil. A democracia relativa de Lula, que nada mais é do que uma maquiagem de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal, o país comandado por um consórcio de poder do STF com o PT, e isso segue numa escalada de censura, de cerceamento de liberdades, de violação de direitos humanos. Então, o que Donald Trump aponta é justamente para o Brasil, um país importante aqui no nosso continente, um país que tem dimensões continentais, aliás, um país que alimenta o mundo, e o Donald Trump evidentemente está vendo o nascedouro de algo muito ruim. O Brasil tem se aliado, aliás, em política externa, ao eixo contrário aos valores ocidentais, ao eixo anti-Estados Unidos. O Banco dos BRICS, o Grupo dos BRICS, que tenta inclusive criar uma moeda, se é que isso um dia será possível, para se sobrepor ou contrapor ao dólar como moeda corrente internacional. Então o Donald Trump faz este alerta, até porque ele viveu o seu 8 de janeiro, ele sabe o que foi a questão do Capitólio nos Estados Unidos. Ele sabe o que é um golpe fabricado, um golpe fajuto, uma trama fajuta. Eu acho que o Trump alerta o mundo para um Brasil que não vai bem. Pois é, mais um alerta, né, Silvio? Olavo, o que a gente acompanha aqui é que está mais claro do que nunca para o presidente Trump, é isso que ele dá a entender que Bolsonaro de fato vive uma caça às bruxas aqui no Brasil.
É interessante que a nossa opinião, que nós conversamos aqui, amigo ouvinte, eu venho aqui às segundas e quartas, nós só temos do nosso lado o presidente dos Estados Unidos que pensa da mesma forma, né? Não é pouco, né? Então é importante algumas questões, algumas leituras. A fala foi feita 2 vezes. Em 2 oportunidades, Trump traz esse assunto na data de ontem. Isso precisa ser lido de uma forma diferenciada. Agora, quais foram as respostas, né? Quais foram as respostas do Brasil? Primeiro, Lula faz aquele discurso infeliz, aquela fala triste, negando ou tentando não dar relevância à forma pela qual Trump se manifestou. Mas outras questões importantes aconteceram. Alexandre de Moraes prorroga em 60 dias o inquérito para apuração de acusações contra Eduardo Bolsonaro, que chamado de articulador, tido como articulador, na verdade é alguém que só leva as notícias, mostra para o mundo, denuncia ao mundo o que acontece no Brasil, isso é algo importante. E também Alexandre de Moraes aplica uma multa de R$50 mil em relação a Alan dos Santos. O Brasil responde de maneira errada, estica a corda. Não é isso, não é esse caminho, pelo menos não é esse caminho do povo brasileiro. Nós queríamos um país pacificado, um país não mais dividido. Mas esse esticar a corda, como eu coloquei, novo mote do nós contra eles, ou eles contra nós, simplesmente divide o país. A diferença é que internamente nós estamos perdendo a questão da paz social. Eu tenho dito isso, a paz social que é algo extremamente importante no Brasil, um povo pacífico. Nós vimos alguns reflexos dessa polarização, até nos comentários que aconteceram em relação à fotografia do Justus. No Brasil, internamente, temos essa questão. E internacionalmente, podemos ser violentamente sobretaxados. Esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. Bogo, quero te ouvir também a respeito dessa nova publicação do presidente Trump em defesa de Jair Bolsonaro. Pois é, João, ontem já deitado, já vendo as notícias, preparando, porque tem tantas notícias novas que vem acontecendo durante o dia. E ontem por volta, acho que deu 11 e pouco, era 11h18, né? Aqui do Brasil, eu vi essa publicação, na verdade que 11h30, quase meia-noite, mas às 11h18 horário do Brasil e 10h18 em Washington DC, a publicação do presidente Trump me chamou a atenção, porque foi uma publicação logo em seguida aquele texto, né? Sim. Que ele publicou, que chamou a atenção no mundo. E João, aqui a gente tem que olhar com mais carinho, né? Uma publicação dessa novamente, 10h18 da noite, pedindo para deixarem o ex-presidente Bolsonaro em paz. E aqui eu faço um gancho com a fala do meu amigo Silvio, alertando o planeta, né? O Trump alertando o planeta por que está por vir. João, presidente da maior potência econômica bélica do mundo, fazendo 2 alertas desse, não é à toa. Não é uma pessoa que senta com amigos, que vai num barzinho, que vai num restaurante e fala, eu vou dar uma tuitada lá para ver o que acontece. Tudo isso aí tem uma equipe de inteligência, tem estudos de reflexos, de consequências em cima dessas publicações. Para o Trump fazer uma publicação dessa, reiterar essa publicação, João, eu não tenho dúvida, tá, que a aplicação da lei Magnitsky ou outras sanções estão por vir. O que o Trump faz é anunciar, olha, as sanções virão, tá? Ele já está alertando, preparando o mundo. Quando ele faz a primeira publicação dele, deixando claro que autoridades brasileiras estão infringindo, estão maculando direitos humanos, né? E, consequentemente, os nossos direitos constitucionais, é uma acusação ou é uma fala muito grave. E diante os tratados de direitos internacionais, inclusive que nós somos signatários, o presidente dos Estados Unidos, ele fazendo essa declaração, deixando claro, evidente que existe essa deflagração de ataques contra os direitos humanos,
eu entendo que ele, a partir do momento que ele faz essa declaração, ele nem poderia deixar de aplicar essas sanções. Então, primeiro ponto, essas sanções virão e essas publicações do Trump nada mais são do que uma forma de alertar o mundo do que está por vir. Outro fato que chama atenção é a virada de chave do Lula. Quando ele parte para esse discurso nós contra eles, rico contra pobres, ele volta com essa narrativa. O que é? Ele já está criando um mecanismo de defesa para quando essas sanções forem aplicadas, elas serão, ele trazer esse discurso, nós contra o imperialismo norte-americano. Porque o Lula sabe, o Alexandre de Moraes, eles sabem que essas sanções virão. Acabou aquele período de brincadeira, quem vai perder o passaporte da Disney, quem que vai deixar de ir para os Estados Unidos, quem será o primeiro a ser sancionado, acabou, a brincadeira, a palhaçada acabou. Nós temos fatos aqui, veja o que o Trump tem na mão, fora o que nós não sabemos, né, mas o que é público e notório. Nós temos o Hugo Carvajal, tá, que se declarou culpado e vai trazer as provas no julgamento que está prestes a acontecer do envolvimento de autoridades na América Latina com o narcotráfico. Tá? Só isso aí já seria o bastante para dar uma enquadrada no mecanismo. Nós temos a questão do Felipe Martins. Ontem o Dr. Jeffrey Schickini comentou aqui com a gente, não só o fato dos Estados Unidos já terem descoberto a autoridade que fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Mas pior do que isso, que essa autoridade, que é um brasileiro naturalizado americano, tem parente no Brasil que é uma autoridade envolvida nesses casos brasileiros. E nós temos que lembrar que tinham delegados de polícia, tinham pessoas naquele mesmo período visitando os Estados Unidos. Quem será ou quais serão as autoridades que têm envolvimento com a autoridade americana que fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos? Isso é um crime gravíssimo, porque a pessoa que inclui um terceiro de forma fraudada, criminosa, entrando nos Estados Unidos, ele pode também retirar. Ele pode, por exemplo, retirar um terrorista, uma pessoa que entrou nos Estados Unidos para cometer terrorismo. Então, olha a gravidade, isso é muito caro, é um assunto muito caro para o americano. E o Dr. Jeffrey, que assumiu a defesa do Felipe Martins, ele falou aqui para a gente. Inclusive, eu vi esse vídeo, João, várias vezes, porque eu gosto muito de estudar a expressão corporal das pessoas. E a hora que eu faço a pergunta para o Dr. Jeffrey se já chegaram nas pessoas, nas ligações que tem aqui no Brasil, ele embarga a voz, ele segura, de forma mais reservada, ele fala, sim, já chegaram que tem parentesco com a autoridade no Brasil. Então isso é gravíssimo, tá? E isso terá repercussão e depois ele arremata. Ele fala, e o presidente Trump já sabe disso. Tá? E vem no exato momento em que ele abre a declaração dele a respeito da perseguição do Bolsonaro. Então nós temos Hugo Carvajal, nós temos Felipe Martins, nós temos 3 membros da USAID que se declararam culpados e que trarão provas sobre a interferência da USAID no mundo. Nós temos a questão do urânio, que é gravíssimo, tá? Que tem também relação com a amizade do Brasil com o Irã, enfim. E também a questão das atividades terroristas, PCC, CV. Nós tivemos um almirante da parte importante parte da defesa do sul dos Estados Unidos que veio para o Brasil dar uma olhada na tríplice fronteira, né, para analisar essas atividades terroristas. Enfim, os Estados Unidos têm tudo na mão. Fazendo uma costura aqui bem rápida, tá? Nós temos hoje o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos fazendo esse alerta, expondo a perseguição, com uma amizade, um vínculo muito grande com o Trump e especialmente com o filho do Trump. E o Eduardo Bolsonaro, que se transforma, depois do Jair Bolsonaro, numa das maiores lideranças brasileiras que estão ali, que está, né, no caso dele, defendendo o país e trabalhando muito forte pela libertação da nossa pátria, né? Então, quer dizer, tem todo um sistema que faz essa semana ficar muito importante. E, enquanto isso, né, a palhaçada na Comissão de Justiça, onde o relator, nós vamos falar isso aí mais para frente, né, mas já adiantando, só para fazer a contradição que existe, quer dizer, o mundo se movendo rapidamente pela libertação do Brasil e a palhaçada na comissão pela relatoria, impedindo a implementação do voto impresso, do voto auditável no Brasil. Quer dizer, é o mundo em movimento, João. Marcon, como é que o Congresso, em especial a Câmara dos Deputados, a casa que você pertence, como é que os deputados estão analisando essas declarações do presidente Trump em relação à perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro? Há ali uma forma de animar um pouquinho mais, em especial a base da direita, né, os conservadores, mais ainda de forma especial, aqueles que foram eleitos
na esteira do bolsonarismo? Há uma forma dessas pessoas se levantarem e serem mais enfáticas na luta contra a ditadura? Isso aí deu uma animada no pessoal aí? Olha, bom dia. Eu via vocês conversando agora há pouco sobre a questão do Tarcísio, né? A gente não pode esquecer que quem está falando em defesa do presidente Bolsonaro é o homem mais poderoso do mundo. Vamos sair das narrativas, vamos sair das questões apaixonadas, vamos sair do Lula esbravejando, da Globo News dizendo que não tem importância, algo do gênero. É uma situação que os Estados Unidos podem, em último caso, não reconhecer a nossa eleição, e é isso que se fala nos bastidores. Em não reconhecendo uma eleição, talvez os ouvintes não tenham o tamanho da proporção que isso seria, mas isso seria de uma proporção devastadora para o nosso país. Os Estados Unidos nem não reconhecendo, o dólar vai a 10 pila, a nossa dívida ninguém mais empresta para nós, a questão dos juros para segurar capital aqui vai ter que ser ampliada, nós vamos entrar numa depressão econômica, a Venezuela está aí para não nos deixar mentir. Então, assim, não brinquem com essa situação que a gente está vivendo. Ontem à noite, mais uma vez, o Trump fez uma postagem. Vocês imaginem que de noite lá nos Estados Unidos, fim da tarde, começo da noite, o Trump vai ao sua Truth Social, lá sua rede social, e mais uma vez, em meio a tudo que vem vivendo no mundo, ele lembra do presidente Bolsonaro, porque ele sabe da importância que o Brasil tem nas relações Brasil, Estados Unidos e com o resto do mundo. Então, assim, a gente tem sim muita esperança, até porque, como o Silvio falou há pouco, foi um julgamento completamente político que não durou nem sequer um minuto, sem base nenhuma. A gente tem deputado, o líder do governo agora, não sei se vocês já falaram aqui sobre isso, o capitão Cueca, ele está sendo investigado, abriu uma investigação ontem sobre desvios de emendas no Ceará, no estado dele, entre outros parlamentares ali de esquerda. Isso sim é motivo para ficar inelegível. Subir num carro de som para dar 2, 3 gritos e fazer uma reunião com o embaixador, isso não é motivo. Então, assim, o Trump, ele sabe da importância do Bolsonaro, ele tem acesso às pesquisas, ele sabe o tamanho do Bolsonaro no Brasil, e ele principalmente sabe o que o Bolsonaro está passando, porque ele passou algo muito parecido nos Estados Unidos e hoje ele é presidente. Então, entre os nossos colegas, obviamente, a gente recebe com bastante alegria, a gente sabe da ditadura da toga que a gente está vivendo, e também a gente sabe que com este Senado a gente não resolve nada. Mas, sanções vêm aí, eu acho que já são iminentes, a gente já conversa sobre isso há algum tempo. O Trump, eu acho, está preparando um terreno para acontecer essas sanções que serão bastante duras e de um recado bastante claro aos colegas de quem receber a sanção. Então, acho que os próximos dias prometem muito aí para a gente ter bastante assunto aqui na Hora em Verde, inclusive. Só Deus é que pode perdoar pecado. Um homem, ele não pode perdoar por Deus. Pode ser sacerdote, pode ser quem for. Essa função é exclusivamente de Deus. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Não existe livro mais católico que a Bíblia. Ela ensina a confissão, a Eucaristia, a intercessão dos santos e a oração pelos mortos. Mas os protestantes preferem ignorar essas partes. Se você quer saber onde encontrar cada uma dessas verdades na própria Escritura, conheça o e-book Onde Está na Bíblia. Fala pessoal, quem quiser estar sabendo mais, clique no link nos comentários fixado e também no link na descrição. E agora vamos ficar com o Conexão Política. Mais despesas. Câmara aprova criação de 200 novos cargos no STF com custo anual superior a 7 milhões. Proposta inclui 160 funções comissionadas e 40 vagas para policial judicial. Que é isso? Cada dia que passa mais imposto aí para que onde que tá indo nosso imposto aí, pessoal? Para o governo, sempre para o governo. Vou estar lendo mais um pedaço aqui para vocês. Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira, dia 8, o texto base do projeto de lei que cria 160 funções comissionadas de nível
FC6 no Supremo Tribunal Federal STF. A proposta também inclui, por meio de uma apenso, a criação de 40 cargos de técnico judiciário com atuação com agentes da Polícia Judiciária. A votação do destaque, que pode modificar trecho do projeto, ficou para esta quarta-feira, dia 9. Substitutivo aprovado. O texto aprovado foi substituído do relator, deputado defensor Cetino Denner, republicanos, ao projeto lei 769/2024, originalmente enviado pelo próprio Supremo a ele, apensado do PL 2069/2025, que trata especificamente da estrutura da Polícia Judicial do âmbito da Corte. É isso, pessoal. O nossos imposto tá indo tudo pro governo. Que é isso, cara? Cada dia mais um imposto que nossos parceiros aqui tá socando em nossos rabos aí, né? Opa, que é isso? Mas é a verdade, né? É o que tá acontecendo no nosso Brasil. Mais imposto e mais dinheiro para eles, né? E mais regalias que tá acontecendo aí no nosso Brasil com Lula, Moraes e etc. E para quem quiser tá comentando aí tudo que você achou do vídeo, o que você tá achando dessa palhaçada aí que tá tendo aí no Brasil. E sem enrolações, até a próxima.